Olá, meus amados, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Vocês estão no canal da Semente Estelar. Para quem já me conhece, o meu muito obrigada pelo vosso seguimento. E para quem é novo aqui no canal, o meu nome é Diana. Sejam então bem-vindos, façam a vossa inscrição para poderem receber as notificações. Desta vez estou aqui para mais uma tiragem coletiva, desta vez com o tema: o que é que essa pessoa que estão a mentalizar está a sentir por vocês consoantes neste momento e se pensa em desistir da vossa relação ou não. Eu tenho então duas opções de escolha. A opção número 1, o quartzo rosa, e a número 2, a jade verde. Portanto, eu vou pedir que se conectem e que façam a vossa escolha. Para quem precisar de mais tempo, faça por favor uma pausa no vídeo para poder então escolher com mais calma. Eu vou então começar por quem escolheu a opção número 1 do quartzo rosa. E vamos então tirar uma energia referentemente aos sentimentos e ao fator se a pessoa que estão a mentalizar se vai desistir do vosso relacionamento ou não. Firmem então o pensamento no ser amado, na imagem e no nome, relembrando que é uma tiragem coletiva, pode não bater a 100% para todo o mundo, porque são muitas energias envolvidas, ok? Mas acredito que alguma mensagem positiva e útil vão conseguir tirar da tiragem. Não é por acaso nem à toa que estão a assistir a este vídeo. A força, o 10 de paus, a torre, o papa e a rainha de ouros. O 6 de espadas, o 6 de paus, o carro, o 4 de copas e a temperança. Muito bem. A nível de sentimentos, essa pessoa que vocês estão a mentalizar tem sentimento. Temos aqui a carta do Papa. A carta do Papa é uma carta muito espiritual e que pode mesmo falar de conexão espiritual entre vocês os dois. É uma carta de bastante sentimento e de compromisso sério. Portanto, essa pessoa tem esse sentimento relativamente a esta rainha de ouros, que representa vocês consoantes, independentemente de serem homens ou mulheres. Uma rainha de ouros, ele ou ela encara-vos como pessoas independentes, pessoas autónomas, pessoas com empoderamento sobre a própria vida, mas acima de tudo pessoas de grande valor. Vemos aqui uma rainha agarrada a uma moeda de ouro, não é? Portanto, essa pessoa encara vocês consoantes como uma pessoa de muito valor, não foi uma pessoa qualquer que apareceu na vida dele ou dela, portanto, é uma pessoa que tem um valor significativo na sua vida, tem um sentimento guardado. A carta do Papa é uma carta parada, guardado, uma conexão espiritual e encara-vos para ter algo sério e estável, ok? No entanto, eu vejo aqui que a nível de relação entre vocês, algo aconteceu no sentido de existir aí uma desestrutura, porque a carta central é a carta da torre. Vemos aqui um raio a cair e a destruir uma torre. Provavelmente poderia ter sido uma discussão entre vocês os dois, um rompimento, um mal-entendido, um afastamento, uma separação. Traduzam aí para o vosso momento. Sinto aqui uma energia de afastamento. Se já tiveram uma relação no passado, uma separação que poderia ter sido causada por uma discussão, por um desentendimento. Se neste momento estão numa relação, acredito que, apesar de existir sentimento, existe neste momento um certo afastamento emocional. Provavelmente tiveram uma discussão recente, ou se ainda não tiveram, está na vossa energia vir a ter, ok? Temos a carta da força.
A carta da força fala em bastante sentimento e fala em bastante desejo a nível sexual. No entanto, vemos aqui que é uma pessoa mais racional do que emocional, que não mete as emoções à frente e que provavelmente vocês consoantes nunca viram por parte dele ou dela uma abertura de comunicação no sentido de vos dar a saber através de palavras aquilo que sente no seu coração em relação a vocês consoantes. A força indica um reprimir das emoções, guardar muito para dentro e não dar a revelar. Mas o sentimento existe sim, temos aqui a carta do Papa. No entanto, acredito que a pessoa até nunca tenha dado a entender de uma forma clara os sentimentos que tem e que talvez goste de demonstrar em pequenas coisas, como por exemplo ser prestativo quando vocês precisam de ajuda, de uma forma mais subtil e não naquele sentido mais romanticamente falando. É uma pessoa mais racional e não tanto no sentido mais romântico, e traz-me aqui uma energia que provavelmente já vos trouxe alguns desgastes nessa relação. Vemos aqui um 10 de paus, a carta do 10 de paus é a finalização de alguma forma de um ciclo pesado a nível de energia, ok? Provavelmente coisas que a pessoa viveu na vida, até através das próprias atitudes que vos desgastaram, e até poderia ter sido no plano mais do próprio pensamento e da estrutura da personalidade da pessoa, seja uma pessoa mais fria, mais racional e que de certa forma não foi recíproca no sentido de vos dar um carinho, de dar a conhecer o sentimento, e eu noto aqui uma energia muito grande de desgaste, apesar de existir sentimento, ok? Portanto, vocês sentiram de alguma forma uma falta de reciprocidade. De alguma forma, poderia haver aí um grupo de pessoas que se doaram e não receberam na mesma medida. E ficou aí um desequilíbrio. No entanto, a pessoa já começa a ter uma consciência de que tem de pôr aí um término, uma finalização neste motivo do vosso afastamento, porque sentimento existe com abundância. Até existe, vemos aqui neste deck a imagem de umas escadinhas que sobe ali até à luz, não é? Portanto, ainda há aqui um caminho para percorrerem, para subirem juntos, ok? Ao lado desta rainha de ouros, que são vocês consoantes, e portanto a pessoa, apesar de ser uma pessoa fechada e que não demonstra sentimentos, já começa a pensar na possibilidade de pôr aí um término em situações tanto externas como internas dele ou dela, que contribuem para este fardo, que no fundo é um fardo. Vemos aqui uma espécie de touro com o fardo às costas, não é? Está carregado, está cansado, está exausto. E aqui a menina ao lado também carregada, não é? Traz a bagagem com muito peso. E eu acredito que vocês já viveram aí um ciclo e que de certa forma ficaram desgastados com esse ciclo, não é? Provavelmente por atitudes menos recíprocas por parte dessa pessoa. E portanto sentem-se carregados, desgastados, exatamente como vemos aqui na imagem, não é? Como se já tivessem andado um longo caminho e estivessem realmente cansados e exaustos. E esse ser amado que estão a mentalizar, de alguma forma, também se sente igualmente desgastado e exausto, muito também por causa das próprias atitudes que teve. É interessante que neste deck, a carta da Torre, vemos ali o raio, que representa o afastamento, a separação, alguma discussão que tiveram, mas vemos aqui à volta pequenas borboletas, não é? A borboleta é um símbolo muito poderoso da transformação. Portanto, vai haver uma transformação nesta situação, mas para mais positivo, porque o 10 de paus é a finalização de um ciclo cansativo e desgastante, e aqui temos o Papa, que é uma carta de conexão espiritual e de sentimento, ao lado desta rainha de ouros. O Papa também nos pode falar em pensamentos limitativos,
em pensamentos muito fixos e que de alguma forma essa pessoa poderia não ter sido flexível, ter sido uma pessoa, como se costuma dizer, com duas palas nos olhos e que na altura não conseguiu ver para os lados, ok? Portanto, utilizando palavras que possam entender facilmente. Sentimento existe, no entanto reprimido, uma situação desgastante, no entanto que ele pensa em meter uma finalização nesse ciclo de desgastes. Se ele pensa em desistir, não pensa em desistir. Os pensamentos dele ou dela, neste momento, temos aqui um 6 de espadas. O 6 de espadas representa o nosso lado mental em movimento. Portanto, se ele de alguma forma tinha pensamentos limitativos, ele de alguma maneira, devido a este afastamento, começa a permitir-se aos poucos, embora que de uma forma lenta, a modificar esses pensamentos. Ok? De uma forma lenta, mas que no entanto vai tendo progresso. E nesses pensamentos ele tenciona futuramente vir a ser uma pessoa com mais capacidade de vos corresponder, no sentido de ser mais recíproco. Se vocês se doaram e não receberam, então de encontrar aí um equilíbrio entre o dar e o receber, e essa pessoa ter a capacidade de se doar mais à mesma medida que vocês consoantes, e até mesmo de haver aí um reconhecimento dele perante esta rainha de ouros, perante o brilho que vocês têm para essa pessoa, perante o valor que vocês têm para ele ou ela, porque ele realmente vos encara como pessoas com grande riqueza, com grande valor, como seres humanos, não é? Portanto, a carta do 6 de paus é das cartas mais positivas do naipe de paus, no sentido de um reconhecimento do vosso valor e da vontade dele de fazer aqui mudanças na sua reciprocidade para ainda vir a ter uma vitória ao vosso lado. E realmente ele quer então sair desta energia da torre com as transformações devidas e dar andamento. Temos a carta do carro. O carro é uma carta de movimento, portanto, de alguma forma, ele se movimentar no sentido de comunicar de uma outra maneira convosco e sair desta energia, porque neste momento temos aqui ele numa energia de um 4 de copas. Um 4 de copas é uma pessoa que, mesmo que tenha outras possibilidades ao seu redor, outras escolhas, outras pessoas, é uma pessoa que não está satisfeita com aquilo que tem disponível para si e que se depara nos seus momentos solitários a pensar em quem? Em vocês consoantes, não é? Como se tivesse aí uma sensação que perdeu uma oportunidade, não é? Portanto, uma energia tristeza, uma energia que de um certo arrependimento pela falta de reciprocidade que teve. Mas temos aqui a carta da temperança. A carta da temperança muita gente não gosta porque é uma carta lenta, no entanto, devemos gostar. Porquê? Porque é uma carta de cura, é uma carta que nos dá esperança de uma resolução positiva das coisas e, portanto, acredito que sim. Aqui neste deck vemos as borboletas da transformação desta situação de desestrutura e acredito que venha então uma cura no sentido dessa pessoa conseguir meter aqui a finalização nestas situações desgastantes, nestes fardos, para conseguir desenvolver mais a nível de ideias, a nível do seu mental e poder ter uma cura a nível de pensamentos limitativos que tinha e até de certos bloqueios que na altura não lhe permitiram ser mais recíproco, ok? Quem sabe até permitir-se a pouco e pouco, não de uma forma a 100%, porque é uma pessoa mais racional do que emocional, mas a pouco e pouco sair desta energia da força que prende e reprime imenso o sentimento que tem e a pouco dar-se a conhecer de uma forma um pouco mais aberta, no sentido de vos dar a transparecer mais o sentimento. Temos então a carta do carro, a carta do movimento. Acredito que num futuro a médio ou a longo prazo
esta pessoa vai acabar sim por tomar uma atitude na vossa direção. Vamos complementar com o baralho cigano. Eita. Firmem o pensamento. A âncora e o caixão, exatamente a finalização que ele quer fazer nestes desgastes. A cruz e o relógio. Não vai ser uma situação rápida, ok? Vai demorar o seu tempo, a pessoa ainda precisa de elaborar dentro de si algumas questões que ainda não chegou então ao patamar, não é? Para ter a desenvoltura pretendida. Ainda tem aqui também um caminho a nível de evolução como pessoa e a nível de reconhecimento para si próprio do sentimento e do tipo de atitude que tem que ter. Portanto, já começa a ter mudanças no pensamento, mas desde esta parte até tomar realmente uma atitude objetiva, vai então demorar algum tempo. Temos aqui a carta do tempo, que indica espera, indica a capacidade de vocês terem paciência, indica que durante este processo, enquanto as coisas não desenvolvem, tanto vocês como essa pessoa angustiam-se. Têm aí uma dor derivada deste afastamento e desta situação que estão a viver. Existe aí uma angústia, no entanto, que vai amenizar com o tempo, ok? Para grandes sofrimentos, grandes vitórias, era uma situação que estava no vosso destino e que tinha que acontecer aqui porque tem um propósito maior a nível do vosso encontro aqui nesta vida. Aqui a nível de sentimentos, o que é que ele pretende? Pretende pôr um fim, uma finalização, já tínhamos falado aqui no 10 de paus, que é uma carta de fim de ciclo a nível de uma fase desgastante, portanto pôr uma finalização nesta estagnação, porque a âncora fala-nos de uma energia estagnada, de uma situação que neste momento não está a ter qualquer tipo de avanço, mas ele quer então pôr um término nessa estagnação para depois vos proporcionar algo mais seguro a pouco e pouco, ok? Vai demorar algum tempo, não é nada rápido, tenho que ser franca convosco. No entanto, no tempo da espiritualidade e quando cada um tirar o aprendizado necessário de uma situação que já estava no vosso destino, tudo vai acontecer então no tempo certo. Vou tirar aqui então, para finalizar, a energia com o baralho do seu Zé Pelintra. A situação exige oração da vossa parte, porque a pessoa pode estar a passar por um processo interno complicado para ele ou para ela. Talvez tenham despreparo para lidar com o lado mais amoroso, o lado mais romântico das coisas e, portanto, façam orações, fortaleçam a vossa fé, que de alguma forma vai ajudar a nível de fluência e de fluidez espiritual, ok? Portanto, confirma, a espiritualidade confirma orações. Poderia haver aqui um pequeno grupo de pessoas que essa pessoa, infelizmente, se deixou influenciar por companhias ou por pessoas que não foi muito abonatório para a união de vocês os dois, ok? Não vai bater para todo mundo, é para um pequeno grupo de pessoas. Também poderia haver o caso de ter colocado a vossa relação de parte em detrimento do lado profissional, ok? Traduzam aí para o vosso momento. Mas a espiritualidade maior a agir, já tínhamos visto que era uma situação de destino e surpresas no vosso caminho. Portanto, surpresas a nível positivo, não é?
a espiritualidade maior a agir, daí a importância de vocês orarem e pedirem aos vossos mentores e aos vossos guias que num futuro a médio ou a longo prazo ainda vão ter aí surpresas positivas com essa pessoa. E quando as coisas começarem a correr bem, não divulguem aos 7 ventos que as coisas estão a correr bem ou o que é que se está a passar na vossa vida. A espiritualidade está a pedir para passar a mensagem para terem cautela quando as coisas começarem a correr bem, porque podem ter aí ao vosso redor pessoas que às vezes nem aparentam, mas que têm uma certa inveja e um certo olho gordo e que pode prejudicar a nível energético o desenvolvimento das coisas, ok? Portanto, é um alerta muito específico para um pequeno grupo de pessoas. No entanto, levem em atenção esse alerta porque tem que fazer sentido para alguém, ok? Portanto, aqui neste deck, com certeza que há sentimento sim, e a pessoa não tenciona desistir, vai depender da vossa paciência e do vosso livre-arbítrio de quererem esperar ou não. Vamos passar agora para quem escolheu a jade verde. Portanto, firmem o pensamento nessa pessoa. Foquem a imagem, foquem o nome, relembrando também que é uma tiragem atemporal e que vale no momento em que a encontrarem e a abrirem. Será que esse ser amado que estão a mentalizar tem sentimentos por vocês? Pensem em desistir da vossa relação? Muitos casos de afastamento aqui nos vídeos do meu canal e que exige da parte do consulente paciência, não é? O Rei de Ouros, o 2 de Espadas, o 3 de Ouros, o 6 de Paus e o 6 de Espadas. O 6 de Paus e o 6 de Espadas também saíram na primeira tiragem. O 5 de Paus, o 2 de Paus, o As de Copas, o As de Paus, uau! E o 3 de Espadas. Então, nós vemos aqui alguém que é um Rei de Ouros. Um Rei de Ouros é uma pessoa que não depende de ninguém, ok? Uma pessoa empoderada, uma pessoa que provavelmente tem aí até um cargo sólido e seguro a nível profissional. Vemos aqui um 3 de ouros, pode ter objetivos profissionais muito vincados, é uma pessoa aparentemente segura de si mesma, ok? Mais racional, se calhar mais focada em objetivos materiais e profissionais, mas que no seu interior está aqui num 2 de espadas. O 2 de espadas é a necessidade de tomar uma decisão e de estar ali num impasse e empurrar com a barriga, deixar sempre a decisão para ser tomada mais tarde, de dia para dia. Como se estivesse a ignorar o facto de ter que se decidir e até se concentrasse noutros campos da sua vida, que pode ser a área profissional, ok? Se existe sentimento, existe sim. Temos também um 6 de paus, uma admiração muito grande por vocês, consoantes, e um desejo de vitória, ok? No entanto, eu acredito que seja um sentimento escondido, até mesmo o facto de gostar, nos seus pensamentos, de ter aquela ideia de num futuro poder construir algo ao vosso lado. Temos um 3 de ouros por cima de um as de copas. Um as de copas é o permitir-se a um novo início, não é? Um novo início no sentido emocional, no sentido amoroso.
ok? Portanto, se a pessoa está presa em alguma situação, seja ela de que natureza for, é uma pessoa que neste momento já está a pensar a nível do plano mental numa solução para ter então a capacidade de corresponder a um direcionamento na sua vida em direção a vocês consoantes. No entanto, eu sinto que neste momento a pessoa está presa a alguma questão. Pode ser no âmbito profissional, algo que o prenda, está aqui num conflito. O 5 de paus é a carta tanto do conflito interno, interior, talvez objetivos contraditórios. Imagine que a pessoa optou por um ramo profissional, por um caminho profissional, e que esse caminho não é compatível em manter uma relação com vocês consoantes. Isto é só um exemplo, não é? Como ele se depara com pensamentos fixos em vocês, então fica nesta dualidade, tanto no caminho que escolheu, como na vontade que tem em retornar. Porque ele, na sua passividade e no seu afastamento, fica lá no seu cantinho. Temos aqui um 2 de paus, que igualmente ao 2 de espadas é a necessidade de fazer aí uma decisão objetiva, de fazer escolhas e de ter um equilíbrio, mas também indica que está lá no seu cantinho a observar-vos ao longe, de uma forma silenciosa, que não dá a saber, que tem sim interesse no sentido de um dia mais tarde vir aí a ter uma oportunidade ao vosso lado e que futuramente vai chegar a ter uma atitude, porque temos logo duas cartas de As, que são novos inícios. O As de Copas, que é o sentimento, o permitir-se. Se foi uma pessoa que negligenciou o sentimento, então quando chegar aqui a esta fase, vemos aqui a pessoa com o coração nas mãos, não é? Vai se permitir ele próprio a dar ouvidos e a ver com olhos de ver o próprio sentimento que ele sente. E se priorizou algo a nível material na sua vida, de alguma forma vai retroceder no sentido de encontrar um equilíbrio, de talvez poder seguir o campo que escolheu, mas simultaneamente abrir aí uma brecha para poder dar um espaço a vocês consoantes na vida dele ou dela. E vai ter uma atitude objetiva. A carta do As de Paus é uma carta de ação, às vezes até da ação por impulso de momento, ok? Portanto, acredito que pelo menos um movimento a nível de comunicação, dois ases, é muita energia aqui envolvida, ok? Portanto, no sentido, e vemos aqui um 6 de paus logo por cima de um as de paus, indica-me até a possibilidade de terem aí encontros a nível de envolvimento físico, ok? Esta pessoa tem aqui uma energia forte de ter muito desejo a nível físico por vocês consoantes. No entanto, não é só o desejo físico, temos sentimento, temos um as de copas, que neste momento a pessoa pode estar de olhos tapados, não é? Por não querer enxergar o sentimento que tem e estar-se a recusar em tomar neste momento uma decisão objetiva, que é isso que é preciso para dar andamento à vossa situação. E foi uma situação que provocou muita dor. Temos aqui um 3 de espadas. O 3 de espadas não é brincadeira, no sentido da dor emocional. Acredito que vocês, de alguma forma, se não encontraram reciprocidade por parte dele ou dela, sofreram bastante. E essa pessoa, neste momento, mesmo que tenha escolhido outro caminho, está aqui muito forte para mim que poderia ter sido um caminho financeiro, um caminho a nível profissional. É uma pessoa que não se consegue desconectar e que acaba por se magoar a si própria, perante a sua teimosia e perante esta passividade de não andar então com as coisas para a frente e de estar ali numa inércia e numa passividade e num conflito muito grande, ok? Já tinha dito que o 5 de paus
Pode ser um conflito interno e também conflito com outras pessoas na sua vida. Até mesmo pessoas que talvez não sejam de acordo com a vossa união, poderá haver casos que isso aconteça, portanto, e que ele, para ter uma atitude, tenha que enfrentar a opinião dessas pessoas. Mas o desejo de se aproximar existe sim. Temos um 2 de paus que já indica, para além da necessidade de fazer uma escolha, a característica de já vos estar a observar ao longe e que vai acabar sim por se permitir então a um novo início. Quer mesmo construir algo em conjunto com vocês. Um 3 de ouros é, portanto, um mais um que constroem em conjunto algo com o empenho de ambas as partes, ou seja, havendo uma maior reciprocidade e um equilíbrio entre o dar e o receber. Eu sinto que esta tiragem está-se a complementar com a primeira. No entanto, quem está a assistir à segunda, se quiser dar uma olhada na primeira, estejam à vontade, e quem assistiu à primeira, se estiver a assistir a tudo, logo sentirá então se faz sentido ou não o facto de serem tiragens complementares. Eu vou então complementar com o baralho cigano. A pessoa não tenciona desistir, apesar de ter escolhido outro caminho. A pessoa tem sentimento, apesar de que neste momento não está a dar voz ao sentimento, ainda está numa atitude passiva. No entanto, temos aqui duas cartas de As. É muito forte um novo início. Os peixes, a profundidade de sentimento não é uma coisa superficial, e a carta da própria pessoa que estão a mentalizar. A máscara e a lua. Vemos aqui, aparece aqui a carta dele ou dela, independentemente de ser homem ou mulher. Vemos aqui que a nível de sentimento tem um sentimento profundo, como eu disse. É algo mesmo profundo, não é superficial, até porque na energia já tem aqui a energia de se permitir a um novo início no campo amoroso com vocês consoantes. Mas de alguma forma foi uma pessoa que, quando se afastou e quando escolheu outro caminho em detrimento da vossa relação, foi uma pessoa que pensou só nela própria, que teve aqui um certo nível de egoísmo, ok? E uma pessoa que neste momento pode sim estar a dar prioridade ao dinheiro, ao financeiro e ao profissional, ok? E está a escolher a área de estabilidade financeira em detrimento da vossa relação. Está aqui muito forte essa energia, ok? Não vai bater para todos, traduzam para o vosso momento e tirem a mensagem positiva que acham que vos cabe a vocês. Aquilo que acharem que não é para vocês, larguem para o colega, porque vai servir para alguém de certeza. Vemos uma pessoa que durante muito tempo utilizou uma máscara, no sentido de não dar a transparecer os seus verdadeiros sentimentos, ou não fosse ele um rei de ouros. Um rei de ouros, uma pessoa que dá importância a coisas materiais e à estabilidade financeira, não é? Portanto, vemos esta máscara que desgastou muito vocês consoantes. Esta pessoa está aqui muito forte, que vos magoou, não é? E que depois as próprias atitudes também se magoou a ele mesmo, porque mesmo escolhendo outro caminho, a pessoa não está satisfeita e encontra-se constantemente com pensamentos e com sentimentos profundos em relação a vocês. E a carta da Lua vem confirmar isso mesmo. Vem confirmar os pensamentos e o sentimento profundo, até mesmo pensamentos a nível romântico, ok? Porque a carta da Lua do baralho cigano fala-nos disso. No entanto, também nos confirma que é uma pessoa emocionalmente instável. Que é de luas, um dia está de uma maneira, do outro dia já está mais virado para o outro lado, não é uma pessoa constante, é uma pessoa que de certeza já vos provocou aí muita instabilidade,
muitos altos e baixos, situações pouco claras que vocês têm a sensação que a pessoa não é muito objetiva nem muito clara na sua comunicação, ou não tivesse aqui a carta da máscara. A carta da máscara não significa que a pessoa seja má pessoa, ok? No entanto, é uma pessoa despreparada no sentido emocionalmente falando. Está mais preparado para lidar com assuntos racionais, assuntos da organização a nível profissional, por exemplo. É uma pessoa com mais estilo para ser um líder, portanto, não tão preparado no sentido das emoções, do amor e desses assuntos amorosos, ok? É uma pessoa que mascara os próprios sentimentos. Temos aqui uma energia dele se permitir um novo início no campo amoroso. Mas vamos complementar então com o baralho do seu Zé. Também não vejo aqui energia de movimentação rápida. Uma pessoa que neste momento ainda passa por fases instáveis, que já começa a ter consciência que tem que tomar decisões, que não consegue deixar de pensar em vocês e que para fazer jus à vontade que tem que encontrar um equilíbrio e ser mais recíproco. No entanto, tem que enfrentar obstáculos, até mesmo de pessoas externas a vocês e conflitos a nível interno. Cá está, traições. Não significa que a pessoa vos tenha traído com outra pessoa. Não significa necessariamente isso, embora possa ser num caso ou noutro, ok? Mas indica fortemente que vocês se sentiram traídos pela falta de reciprocidade dessa pessoa. Provavelmente eu acredito que negligenciou os sentimentos, meteu de lado, não quis saber, seguiu com a vida egoístamente, só pensou nele e desprestigiou vocês consoantes. E vocês saíram então bastante magoados disso e sentiram-se traídos a nível de confiança com as expectativas defraudadas, ok? Exatamente, muitos desgastes. Portanto, o sentimento e a admiração existe, mas acabou por ser ofuscado com o tamanho dos desgastes que a pessoa originou para a vossa relação. Ok? Vocês neste momento devem de estar num ponto de situação que já nem acreditam que este caso vá ter retorno ou vá ter pernas para andar. Quase de certeza. Ok? Temos aqui uma energia muito forte de vocês se terem sentido traídos e a pessoa realmente, se quiser permitir-se um novo início, daí o facto de estar aqui também num impasse de tomar uma atitude ou não, é também pelo facto de quando vier ainda não sabe com que cara é que vos vai abordar, não é? Olhando aos desgastes que provocou na vossa relação. Portanto, é um dos conflitos internos que essa pessoa tem. É que não sabe com que cara é que vos vai encarar devido aos desgastes que provocou. Dificuldades, mas depois temos as alegrias e comemorações. Portanto, dificuldades pelo caminho, ainda vai haver aí algum tempo em que a pessoa vai estar nesta energia do vai e não vai, tem que tomar uma decisão. Hoje estou a pensar mais que tenho que tomar uma decisão e tenho que me decidir para ir na vossa direção, mas amanhã, como não dou tanta importância às emoções, já estou envolvido, já estou mais empenhada outra vez na minha área profissional, por exemplo, e já deitei de parte a ideia de tomar uma decisão. E então vai empurrando com a barriga. Empurra com a barriga ao longo do tempo e o tempo vai passando e ele não faz nada. Não é? Porque para fazer alguma coisa vai ter que lidar com outras pessoas que provavelmente vão contra a relação, ou então vai ter que lidar com outras situações que não são compatíveis com o vosso relacionamento e fazer mudanças, vai ter que abrir mão de algo, ou então os próprios conflitos internos dele.
ok? O equilibrar a razão com a emoção pode ser uma pessoa mais egoísta e com um orgulho mais exacerbado e que, portanto, lhe custa dar o braço a torcer para reconhecer o sentimento e o seu lado mais emocional. E isso vai continuando a provocar desgastes e a provocar dificuldades. E pode ter sim alguém nesta história que faça parte da vida dessa pessoa e que de alguma forma influencia, que seja uma má influência para ele não vir na vossa direção. Mas depois, com este as de copas e este as de paus, indica-me que ainda vão ter a oportunidade no futuro de terem aí algumas alegrias juntos, ok? De viverem algumas alegrias, de poderem, dessa pessoa ter a possibilidade de se abrir um bocadinho mais, no sentido de vos dar a saber, ou admitir até, admitir a admiração que tem por vocês e a expectativa que em segredo vai colocando ao longo do tempo de ainda vir a ter uma vitória ao vosso lado, ok? Mas é uma situação que demora bastante tempo. Temos aqui também de uma maneira muito forte a dor que esta pessoa vos provocou. A pessoa não vai desistir, no entanto, não é uma coisa que rápida. A pessoa vai continuar a empurrar com a barriga durante algum tempo. Vocês têm essa energia de que realmente se sentiram traídos a nível de confiança. Uma pessoa que tem mais tendência a pensar só no próprio umbigo e a dar prioridade a assuntos financeiros e materiais, ok? Meus amores, eu espero então que tenha batido com o vosso momento. Escrevam nos comentários se realmente bateu. Escrevam nos comentários a situação que estão a viver. E se precisarem de ajuda para uma leitura somente com a vossa energia, enviem então mensagem particular no WhatsApp através do número que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Para quem é novo no canal, façam a vossa inscrição e para quem já é habitual assistir, partilhem o vídeo, deixem o like e deixem o vosso comentário. Um beijinho muito grande. É um gosto estar aqui com vocês e de alguma forma vos poder ajudar com uma palavra que vos dê algum tipo de direcionamento. Um beijinho grande, fiquem bem e até um próximo vídeo.